Vamos dar início à nossa explicação da disciplina de português. O nosso assunto será pontuação e sinais gráficos. Essa imagem tem alguns sinais de pontuação. Alguns a gente já estudou, mas mesmo assim a gente vai lembrar um pouco, tá certo? Temos os 2 pontos, a interrogação, a exclamação, o travessão, a vírgula, o ponto-vírgula, o hífen, ponto final e a reticência. A gente sabe que em um texto, para que ele possa ter sentido, temos que colocar os sinais de pontuação. Então, vamos ver o que são sinais de pontuação. Esses sinais, eles são recursos prosódicos que conferem nas orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, eles substituem, em parte, o papel desempenhado pelo gesto na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Então, se a gente escreve um texto sem pontuação, ninguém vai conseguir entender aquele texto, tá certo? Então, para que a gente possa fazer um bom texto, a gente tem que usar a pontuação correta, tá bom? Porque senão não dá para entender o que vocês estão escrevendo. Aqui a gente observa alguns sinais de pontuação, que é o ponto final, que é que ele indica. Indica que a frase terminou, que ela chegou ao fim. O ponto de interrogação indica que está se fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa, espanto, certo? Quando a gente se machuca, por exemplo, que a gente diz, ui, aí a gente coloca uma exclamação, porque está indicando um espanto, né? Quando a gente quer indicar que alguém vai falar, a gente já usa 2 pontos. Tem algumas palavras que a gente pode reconhecer se tem ou não o uso dos 2 pontos. Como, por exemplo, ela falou que, ela disse, ela explicou. Então, algumas palavrinhas elas dá para entender que tem que colocar 2 pontos ali, porque depois vem a resposta dela. O travessão indica que alguém está falando. Em um texto, quando o personagem ele está dialogando com alguém, é sempre usado um travessão. A reticência indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. No caso, se a gente não conclui uma frase e depois a gente quer concluir, a gente coloca os 3 pontinhos, que é a reticência. Temos a vírgula. Ela indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, se temos em uma frase, mamãe comprou, aí 2 pontos, aí maçã, caju e vamos colocar coco. Pronto. Então, entre uma palavra e outra, a gente usa a vírgula. Ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula. Parênteses, que são esses que ficam um do lado e o outro do outro, eles são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. A vírgula, ela é um sinal de pontuação que serve para separar os elementos de uma frase ou para indicar uma pausa. O ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quando a melodia da frase indica um tom ligeiramente descendente,
mas capaz de assinalar que o período não terminou, aí a gente já usa o ponto vírgula, tá certo? E ela se emprega nos seguintes casos: para separar orações coordenadas, não unidas por uma conjunção, que guardem relações entre si. Os dois pontos. Ele é um sinal que anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou ainda uma síntese do que se acabou de dizer. Corresponde a uma pausa breve da linguagem oral e uma entoação descendente, ao contrário da entoação ascendente da pergunta. As reticências, elas marcam uma suspensão de frase, devido muitas vezes a um elemento da natureza emocional. Aí a gente emprega para indicar uma continuidade de uma ação ou fato, que eu já expliquei lá na frente. O travessão, ele é maior que o hífen. A gente tem que prestar bastante atenção nesses casos de travessão, porque o travessão e o hífen, eles são um traço. Só que o travessão, ele é maior e indica a fala do personagem. Já o hífen, ele é utilizado para separar palavras compostas e separar sílabas. Parênteses. Eles são sinais de pontuação que marcam um momento intercalado no texto, onde há um acréscimo de informação. Dos parênteses para ser retirado da frase ou alterar o sentido da mesma, sendo dispensável. No caso, ele não é tão necessário em uma frase. As aspas, elas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de textos e serve para abrir e outra para fechar. No caso, tem que ser duas. Até porque a gente tem um sinal, um outro sinal, né, que a gente tem um só. Por exemplo, essa aspas tem duas de cada lado, uma para abrir e a outra para fechar. Já temos um outro sinal chamado de apóstrofo, que é um só, um do lado para abrir e um do outro lado para fechar. Agora, a gente vai ver sinais gráficos. A acentuação gráfica nada mais é que o uso de símbolos escritos sobre determinadas letras com o intuito de representar uma regra aplicada por determinado idioma quanto à acentuação de uma palavra, interferindo na forma de pronunciá-la e também no seu significado. Aqui a gente observa alguns sinais usados nas palavras, que é o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, o hífen, o tio, a cedilha, o trema e o apóstrofo. Lembra que eu falei que ele é parecido com as aspas? Só que a diferença é que só tem um para abrir e o outro para fechar. Já as aspas são duas para abrir e duas para fechar. A gente também vê uma semelhança nos acentos agudo e o grave. O acento agudo, ele fica do lado direito, para dar um som na letra. O acento grave, ele fica para o lado esquerdo, tá? E ele é chamado, quando ele está na letrinha A, só pode ser usado na letra A, ele é chamado de crase. Aí a gente vê aqui alguns sinais gráficos. O acento agudo, ele é usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica, que é o mesmo caso do acento circunflexo. Também ele destaca a sílaba tônica. Só que o agudo, ele tem um som nasal. E o acento circunflexo é um som mais fechado. No caso que a gente fala oral, tá bom? Temos o C cedilha. O C cedilha, ele é usado antes da letra A, O e U. Aí temos aí uns exemplos de maçã, caroço e açúcar, com o uso do C cedilha. Temos o hífen, que ele é usado na separação de sílabas, na escrita de algumas palavras compostas
E também na união do pronome ao verbo, que é o exemplo de maçã, separando sílabas. O hífen está sendo usado para separar a sílaba. Na segunda palavra, dele. Dei é um verbo. O pronome é li. Então, está separando o verbo do pronome. E na palavra beija-flor, que está identificando que é uma sílaba composta. Por que composta? Porque ela é formada por duas palavras. Aí o C cedilha, ele nunca pode ser usado no início da palavra, tá bom? Não pode. Então, não existe palavra escrita sendo iniciada com C cedilha. Aí ele sempre vem com as letras A, O e U. Aí a gente tem alguns exemplos aí: coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol. Aqui eu vou terminando, certo? E vou deixar essa mensagem para vocês. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, com a educação, a gente pode construir o nosso futuro, tá bom? Beijo, fica com Deus. Qualquer coisa é só me chamar no privado.